Momento da pregação, 45ª edição, Bruno G, São Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 20. Nessa edição nós vamos ler um versículo e já meditarmos, porque senão nos alongaremos muito. Vamos lá. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? E ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então chegaram aos pés de Cristo religiosos da época, escribas e fariseus. Os escribas eram os copiadores das traduções ou das transcrições da Taná, do Velho Testamento, dos livros do mesmo. E por isso se tornaram doutos, de tanto copiar, acabaram decorando todos, ou praticamente todas as passagens, versículos bíblicos do Antigo Testamento. Os fariseus eram religiosos ao extremo até, eu diria, do judaísmo, e existia pelo menos 6 classes deles. Uma, inclusive, que eles tinham que olhar para baixo para não olhar para uma mulher ou cobiçá-la. Então, para não pecar, eles ficavam de cabeça baixa ou cabisbaixo, andando nas ruas, e frequentemente eles batiam ou esbarravam em pessoas ou em algo, enfim, era uma insanidade, Porque o sujeito vai, por conta de um mandamento de não pecar, achar que daquela forma, aquele sacrifício vai fazer com que ele peque. Isso é o pensamento. É melhor a sua mente estar limpa, pura, porque daí seus olhos vão estar puros. Mas pensava diferente, e assim chegava ao extremismo e ao bizarro, e possivelmente pecava, porque o pensamento não estava puro. E tudo é puro para os que são puros, e tudo é impuro para os que são impuros. Então, o sujeito, quando tem a consciência da pureza, ele pode estar no maior lamaçal, ele não peca. Mas quando ele não tem, ele pode fazer qualquer sacrifício, ele vai estar sempre pecando, porque ele não tem o autocontrole, ele não refreia os seus desejos. Então os fariseus, os escribas religiosos da época, adeptos do judaísmo, da lei mosaica, chegaram até Jesus indagando, perguntando: Por que transgridem os teus discípulos, os seguidores de Cristo, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Os anciãos aqui também podem ser chamados de presbíteros, porque a palavra presbítero quer dizer exatamente ancião ou anciãos, pessoas mais idosas com experiência. Pois eles não lavam as mãos. Os anciãos, os mais idosos, experientes, têm o hábito de higiene, de lavar suas mãos, de asseá-las para comer. Isso até hoje persiste, uma norma de etiqueta. Se você for comer, por exemplo, em um local público e não fazer isso, você é malquisto, é taxado de porco, de imundo, porque não tem higiene. Se você fazer isso no secreto na sua casa, não dá problema algum. Mas é óbvio que há estudos comprovando que existem inúmeras bactérias, e bactérias essas más, porque tem as boas, mas tem as más, e se nós lavarmos diariamente nossas mãos, nós vamos pegar essas bactérias más, que não faz bem para a nossa flora intestinal, por exemplo, e não faz bem para o nosso corpo, não faz bem
para a nossa saúde. E então, se continuarmos rotineiramente, uma hora isso pode vir com sérias consequências, né? Não estou aqui querendo defender ou fazer apologia com essa passagem de Jesus a não lavar as mãos. Devemos sim tomar todo cuidado, até porque nós somos o templo do Espírito Santo, é necessário cuidarmos desse templo. Mas o que Jesus aqui está falando, depois ele vai repreender, ele vai dar a sua argumentação ou contra-argumentação, é por um fato maior, que era a hipocrisia dos religiosos da época. Porque eles condenam a falta de etiqueta dos discípulos, de bons modos, de compostura. No entanto, eles transgrediam um dos maiores mandamentos que está no Decálogo, os 10 mandamentos dados por Deus, que era o honrar pai e mãe. E não era simplesmente honrar o pai e mãe de lábios, mas de coração. Fala isso no versículo 3. E ele, porém, Jesus respondendo, disse-lhes: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque era uma tradição. Veja que Jesus tocou na ferida. Veja que Jesus usou do mesmo argumento, do mesmo ponto da tradição. Os fariseus e escribas condenaram Jesus por descumprir a tradição. E Jesus diz que a tradição deles estava fazendo eles errarem, não respeitarem os mandamentos que estavam acima da tradição, acima dos costumes, acima da moral religiosa, que a palavra moral quer dizer exatamente costume. A ordenança de Deus, a lei de Deus estava acima do costume, da moral dos religiosos. Então, Jesus responde claramente: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque a tradição é dos homens. O costume é dos homens. Deus não tem costumes, Deus não tem moral. Não me interprete mal. Leia-se a moral, costumes dos homens. Aquilo que se convencionou. Por exemplo, um clássico, até Jesus falou acerca disso. Exemplo disso é quando Jesus fala acerca da carta de divórcio e cita que Moisés deu a carta de divórcio pela dureza dos corações. E essa dureza dos corações fez com que houvesse, então, a possibilidade de divórcio. Mas a essência de Deus não era que tivesse divórcio, porque Deus nunca quis divórcio. É um princípio até não divorciar. E aquilo se tornou o quê? Um costume. Por isso que o costume não está ligado a Deus, porque o costume geralmente nasce do homem, nasce para fazer aquilo que agrada o homem, não a Deus. Não que não exista bons costumes, Paulo vai falar acerca disso, que as igrejas de Deus não têm esses tais costumes. No entanto, ele chega a falar que isso é para a igreja de Coríntios, que as más conversações corrompem o que? Os bons costumes. Os costumes aqui estão ligados à tradição. Veja que existe maus e bons costumes. Existem práticas costumeiras, consuetudinárias, que de fato agrada a Deus. No entanto, existem práticas costumeiras que
por mais que todo mundo faça, que se crê que é o certo fazer, não agrada ao Senhor, porque distancia a pessoa de Deus, faz com que ela transgrida outros mandamentos. E por isso que Jesus chama a atenção deles nesse sentido. Ele usa do mesmo argumento com relação à tradição. E no versículo 4 Jesus fala: porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aqui na versão Almeida, o versículo 5 como 6 não está muito claro, para você entender o que Jesus estava falando. Leiamos o versículo 5 e 6, capítulo de São Mateus, na versão O Livro. Diz o seguinte: mas vocês dizem, mesmo que teus pais estejam a passar mal, doentes, prontos para morrer, ou na velhice, pode significar isto, podes dar a Deus o dinheiro que seria para o sustento deles. E assim, aproveitando-se de uma regra feita pelos homens, contrariam a ordem direta de Deus de que deve respeitar e cuidar dos vossos pais. Olha o que Jesus está falando. Que existia uma praxe, um costume feito pelos religiosos da época, que era para não ajudar os pais, que se valia de um argumento de desculpa com pretexto para não ajudar os pais, que era exatamente dizer que estava o seu dinheiro contado ou guardado era para Deus, que não podia por esse motivo ajudar os pais na sua velhice, na sua patologia, não podia. Então, isso Jesus falou contra. E isso é interessante porque vem a calhar o que acontece nos dias atuais. Em muitas denominações ditas cristãs. Pelo fato de que muitos dizem que devemos dar tudo para Deus. E em nome desse dar tudo para Deus, as pessoas ficam sem nada. Não pensam nos seus familiares. E Paulo chega a dizer que aquele que não pensa nos seus familiares, não pensa nos seus, é pior que o infiel. E Jesus aqui está alertando para nós pensar na nossa família, para pensar em honrar o pai e a mãe, para que nós tenhamos dias a mais na terra e tenhamos bênçãos ou benevolências do Senhor. E essa desculpa, esse pretexto de dizer, não, eu não vou dar ao pai, eu não vou custear as despesas de meu pai e de minha mãe para consagrar ou dar a Deus, isso não funciona com Cristo ou com Deus. Dizer, não, eu separei o dízimo e a oferta e o voto é consagrado, eu não vou investir esse dinheiro para ajudar meus pais, meus filhos, minha família. Isso é errado, isso era a tradição dos religiosos que invalidavam o mandamento de Deus, que era honrar o pai e a mãe. O que vale? Na hierarquia, entre aspas, das leis. O que vale? A tradição ou a lei? Se você for estudar direito, você vai entender que a lei está acima de tudo. Que o costume pode ser fonte, servir de supedâneo para a criação de uma lei. No entanto, o costume nada é sem lei. O costume não pode, de maneira alguma, sobrepor a lei. Para o costume ter valor, ele tem que se tornar lei. E aqui o que os anciãos estavam fazendo é justamente o contrário. Querendo dar mais valor e ênfase
ao costume, à tradição, do que à lei, do que o mandamento de Deus dado ao seu servo Moisés, honrar os pais. Então, isso é uma pregação contra todos aqueles que dão dízimo, ofertas e votos, dizendo, não, isso é consagrado, eu não vou tirar aqui, porque se eu tirar isso aqui, meu Deus, Deus vai cobrar de mim. Isso é tradição. Meu Deus, como eu escutei isso de pessoa ignorante do Evangelho. E eu nunca vi um pregador pregar esse versículo, passando até a ler esse versículo. No entanto, quando ia meditar, ficava mais na questão da tradição, do mandamento, até porque o texto não é muito claro, você tem que se valer de outras traduções. Por isso que essa tradução Almeida até nem é correta, nem é confiável para se ter. É necessário ter outras, e principalmente até mesmo a Bíblia no original, no grego, o Novo Testamento, né, que é escrito, a maior parte dele, ou quase todo ele, na língua grega. Então, meus caros, Jesus, é claro. Depois muitas pessoas dizem que ele nunca pregou contra o dízimo, a oferta e o voto. Aliás, nem o voto a título de pecúnia se tem no Novo Testamento. Se fala em voto, uma passagem em Atos dos Apóstolos que Paulo teria feito, raspando o seu cabelo, porque voto quer dizer promessa, essa era só promessa, e assim ele cumpriu. Se fala mais em oferta e dízimo. Então Jesus dá prioridade, Jesus fala para nós olhar mais para o ser humano. O que é mais importante não é a consagração, não é o destinar a Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Não precisa de dinheiro, não precisa de oferta, não precisa de dízimo, não precisa de nada. Quem precisa é as pessoas necessitadas. Desde quando foi instituído o dízimo, no Velho Testamento está lá descrito, era para ajudar os necessitados, os estrangeiros, os da tribo de Levi, as viúvas, os órfãos. Esse era o destino. Essa era a finalidade do dízimo. E hoje, muitos chegam a dizer que Deus não tem como abençoar a pessoa se ela não dá o dízimo. Escutei recentemente aí um pastor famoso dizendo que Deus não ouve a nossa oração se nós não dizimar. Onde está isso, meus caros? Se Jesus está refutando aqui claramente que não adianta você seguir a tradição, que é dar o dízimo, enquanto que o seu familiar está padecendo, está morrendo. Não venha com hipocrisia dizer, não, é para o Senhor, para não ajudar os pais. Você pode até reservar para o Senhor, mas para o Senhor isso é vago. Porque para o Senhor é o ser humano. Para o Senhor é o seu próximo. Porque o mesmo Jesus disse, olha, me viram nu, me viram com... necessitando, melhor dizendo, de comida, de bebida, e não me deram nada. Os discípulos perguntaram, quando nós te vimos? Quando algum desses pequeninos vieram até vós, pedindo comida, pedindo bebida, pedindo vestes e tal, e vocês negaram. Então Jesus dá mais importância para o sujeito, a pessoa necessitada. O dízimo, o consagrado, o místico para Deus não existe. Se existiu no passado, em Jesus não existe mais. A tradição não pode de maneira alguma ultrapassar a lei, o mandamento, o princípio norteador de tudo, que é o amor de Deus. E o amor está voltado para o ser humano. Não é um amor abstrato, é um amor que se concretiza com obras, com caridade ao próximo, claro, você por dentro. Então, em vez de você
dizer assim, não, eu não vou dar uma comidinha para o meu filho, eu não vou dar um lanchinho melhor para ele, eu não vou dar um brinquedo melhor para ele, porque eu vou dar o dízimo é consagrado, o voto é consagrado. Você está sendo fariseu, você está sendo religioso, você está sendo beato e não cristão, você está sendo judaico, você está sendo fariseu. Meu Deus, que grave é isso. Porque, além de você da doutrina de Cristo, você está fazendo mal ao seu filho. Porque ele vai, com certeza, sofrer algum abalo psíquico, algum trauma. Ele vai se revoltar contra você quando ele descobrir toda a verdade, quando ele crescer. Porque você não deu valor a ele, você deu valor a esse Deus pregado pela religião, que é um Deus falso, um Deus mentiroso. É o próprio diabo, é o próprio Deus com letra minúscula. Como o próprio Jesus disse, vocês têm por pai o diabo. Os religiosos têm por pai o diabo, o pai da mentira, que dão mais valor à tradição, ao abstrato, do que o concreto, que dão mais valor ao dízimo, à oferta, a voto, coisa que Deus não precisa, porque Deus quer coisas que não são perecíveis. Você está indo atrás desse falso profeta, desse mercenário, desse lobo vestido de pele de ovelha, que quer só aproveitar da gordura e das lãs das ovelhas. Será que você não enxerga isto? E por isso que aqui está, nessa tradução Almeida, até meio que enigmático, nesse versículo. Porque uma coisa que você não entende, você fala, mas vós dizeis qualquer que disser ao Pai a oferta ao Senhor, mas o que não dá para entender. Se você não for recorrer a outra, você vai entender que os filhos faziam uma prática totalmente equivocada para se eximir, para se ausentar ou isentar de aplicar o seu dinheiro para ajudar seus pais. Porque em nome de dar, não, eu tenho que dar o meu, dar a Deus. Porque eu vou dar a Deus o dinheiro. Deus é abstrato. É a mesma coisa que os pastores chegam e fazem nas igrejas. Olha, vocês estão ajudando a obra de Deus, contribuam, que Deus vai te abençoar. Mas a obra de Deus é abstrata. Cadê a obra de Deus? Cadê o concreto, a concretização dessa obra de Deus, que é ajudar o próximo? Cadê? Cadê? Se ajuda o próximo é só o pastor e os seus conchavos aliados, porque os demais são aí, famintos, sedentos, nus. E aí? Você acha que isso é de Deus? Não diz, eu consagrado, separei o Senhor. Que separar o Senhor, coisíssima nenhuma. Não, tem que ajudar a obra de Deus. Que obra de Deus é esta? Ah, mas você agora está falando coisa com coisa. Está fora do sistema, está atacando o sistema. Não estou atacando sistema nenhum. Jesus falando aqui. Então Jesus estava contra o sistema. E Jesus, claro, estava contra o sistema religioso da época. Como se ele tivesse vivo, ele ia falar das mesmas palavras. É até muito mais forte. Para os tais que aí estão, que de vez de ajudar o povo, enganam. E dizem que é para Deus. Mas esse Deus nunca socorre os necessitados. Os necessitados estão cada vez mais necessitados. Deixam de comer, deixam de beber, deixam de dar um presentinho melhor para o seu familiar, deixam de fazer uma viagem. Então tudo, fica sem nada. Isso é evangelho. Olha o que Jesus denuncia aqui, meus caros. É errado você, tanto os filhos fazer isso, quanto pais, enfim, familiares. Jesus denuncia isso também quando ele fala lá de dízimo e oferta, ao dizer para os fariseus, vocês ofertam as hortaliças, vocês ofertam tudo, vocês são direitinhos, vocês são perfeitinhos. E é uma tradição também, porque nós não vemos nos 10 mandamentos dizimar. Você deve dizimar. Não está nos 10 mandamentos. 10 mandamentos é a lei maior, a lei maior. Vocês fazem tudo certinho, mas
Não tens misericórdia do seu próximo? Amor? Deveis fazer aquelas, mas não omitir essas. Deveis dar o dízimo para a manutenção do templo. Deveis dar o dízimo para a manutenção da obra evangelística, para ajudar os necessitados, os que realmente necessitam de alimento. Mas você tem que ter misericórdia dos outros, dos demais. E você tem que dar aonde realmente está fazendo a obra de Deus. Quando você sabe que não está acontecendo nada de Deus ali, que a obra de Deus ela é revertida ao próximo, ela é uma obra horizontal e não vertical, que ela está mais pautada próximo, a pessoa que está do lado, não para a pessoa que está além de você. Jesus acaba aqui com os religiosos, com os que não seguem a Deus de verdade, que usam o nome de Deus para se enriquecer, que enganam em nome de Deus, que deixam as pessoas mais pobres ainda. Faz aquilo que o profeta Isaías denunciou lá no seu capítulo, se eu não me equivoco, 10, nós vamos até ler, que eu estava lendo esse versículo, e é um versículo muito maravilhoso, que vem exortar a todos os que fazem mal aos seus próximos. Capítulo 10 de Isaías, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas. A tradição é uma lei injusta. E dos escribas, que escrevem perversidades, que adulteram a palavra de Deus, que escrevem aquilo que Deus não falou, para prejudicarem os pobres em juízo. Isso eu estou interpretando do mundo religioso, e aqui cabe até do direito, do mundo jurídico, porque os escrivães são exatamente os que trabalham no ambiente jurídico. Aqui está falando de leis injustas, referindo aos legisladores, aos deputados, senadores, né, que seria hoje em dia os vereadores, ao poder legislativo. Os escrivães são os do poder executivo, aliás, judiciário, perdão. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata contra os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Essas são ameaças contra o reino de Israel que estava fazendo esses delitos. Ai dos que decretam leis injustas. Ai dos que escrevem perversidade. Ai daqueles que dão valor à tradição mais do que à lei justa, prova de Deus, de fato. Dão valor mais ao costume. Meus caros, a palavra de Deus, quando nós lemos, meditamos principalmente, Deus fala conosco e nos tira da cegueira, da alienação, nos tira daquilo que realmente nos aprisiona e nos faz mal, porque a verdade nos liberta, que é Cristo, que é a palavra. Nós estamos aqui pregando. A boca é minha, a palavra que sai da minha boca provém do Senhor. Então, meus caros, o tempo da ignorância agora é dissipado. Você ouviu essa palavra, que não é para você dar valor para algo abstrato, consagrado, mas sim para o seu próximo que você está vendo necessitado.
Então você vai dar para Deus. Que Deus? Deus recebe a sua oferta? Como assim? Deus vai lá, recebe o teu dinheiro. Deus vai lá, recebe a tua comida, os teus donativos. Deus recebe. Deus precisa de comida, de alimento. Deus precisa de sustento material, financeiro. Deus é que precisa. Então você vai dar a Deus. Não, isso aqui é de Deus, é consagrado. 10% do meu salário é de Deus. O resto é pagar as dívidas. E olha, nesse mês eu nem vou comprar nada para o meu filho, não vou dar uma roupinha melhor para ele, não vou dar comida, uma comidinha melhor, ou os filhos, né, eu não vou ajudar meus pais, tendo condições, não vou fazer, é para Deus, para Deus. Que Deus, meus caros. Se Deus quer que você dê para o seu próximo, para seus familiares, porque você faça o bem para eles. Imagine você vendo uma pessoa necessitada ao seu lado, moribunda. Você vai dizer, não, eu vou dar para Deus. Vai deixar ela passar fome, morrer de fome? Não, é para Deus. Sei que evangelho é esse. Esses canalhas, esses urubus religiosos vão pagar no fogo do inferno por distorcer a palavra de Deus, porque tem alguns que até por conta da ignorância no sentido de não ter estudo acabam interpretando errado. Deus vai ter misericórdia deles. Agora, dos tais que conhecem a verdade e que não pregam a verdade, muito pelo contrário, criam ainda mais heresias, esses tais vão sofrer. Eles podem enriquecer, eles podem ter o céu aqui na terra. O céu esse passageiro, né? O eterno eles não vão ter. Quantos irmãos, quantas irmãs enganados com essas doutrinas de Araque, com essas doutrinas do demônio, da teologia da prosperidade, que mistura tudo, que faz uma miscelânea, que deixa tudo confuso, que parece que Jesus agora é rico, é milionário, veio não de uma manjedoura, mas veio num palácio de um rei. Interpreta tudo quanto é tipo de coisa errada. Acautelai-vos, Jesus disse, acautelai-vos, tomai cuidado com os falsos profetas. Eles pregam mentiras, eles não pregam esse versículo. O dia que alguém pregar esse versículo na sua igreja, você pode dar glória a Deus e dizer, realmente aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. São Mateus 15:5. Aqui Jesus revela claramente que o objetivo do dinheiro, ganhar do seu trabalho, é para ajudar os seus, da família. A família vem em primeiro lugar. Ah, mas a Bíblia diz que é para colocar Deus em primeiro lugar, que Ele vai acrescentar as outras coisas. Sim. Colocar a Deus em primeiro lugar não quer dizer dar oferta a Deus em dinheiro, dízimo. Não é nada disso. Colocar a Deus em primeiro lugar, meus caros, é não adorar outros deuses. É não, assim, não ser soberbo. Colocar Deus em primeiro lugar é fazer o que Ele quer, não o que você quer, o que a religião quer ou o que os seus familiares querem. E aqui o que Ele quer é que ajude os seus, que os filhos ajudem os pais. Ah, não, eu vou dar o dízimo e não vou ajudar meus pais. Tem que ajudar os pais. O dízimo nem é secundário, é terciário, quartiário, sei lá. Tem pouca importância, porque nem nos 10 mandamentos ele está. Agora, honra o teu pai e a tua mãe, está lá. E Jesus pregou o amor ao próximo. O amor ao próximo não é acolher? O amor ao próximo é delegar a um terceiro os cuidados, como muitos fazem com seus pais, colocando-os em asilo. Ah, não, eu vou dar. Pensai nesse sentido. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus.
Disseram que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos anciãos, e eles, com a tradição, transgrediam a lei maior, que é honrar o pai e a mãe. Então eles davam valor aos anciãos, aos idosos, mas não aos pais que estavam já em idade avançada, que poderiam até ser considerados anciãos. Olha que coisa, que hipocrisia, não é verdade? E assim eles invalidavam o mandamento de Deus, descumpriam. Jesus teve que mexer aí, cutucar a onça. Teve que falar a verdade. Hipócritas, bem profetizou, melhor dizendo, Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo, eu gosto desse versículo, esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe, distante. Mas em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A tradição, o costume é preceito dos homens. É conjectura dos homens. É criação dos homens. Para prender a pessoa. Você dá dízimo, você dá oferta, dizendo que é para a obra de Deus, mas essa obra de Deus fica assim vaga. Obra de Deus. Obra de Deus, eu não estou vendo a obra de Deus. Enquanto seu pai, sua mãe, enquanto seus filhos estão padecendo, sofrendo, enquanto você até mesmo está passando por privações. Ah, não, mas tem a oferta da pobre viúva. Meus caros, não tirem aquela passagem do contexto. Aquilo é uma outra coisa. É um outro significado. Quando chegar a hora de nós meditarmos, nós vamos meditar acerca disso. Jesus sempre falou de dar prioridade à pessoa e não ao metafísico e não ao abstrato. São João, que conviveu com Jesus, chegou a dizer que como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão que nós vemos? Como que vamos amar a Deus que nunca vemos, né? Quando estivermos aqui em vida, não vemos. Se nós não amamos o nosso próximo que vemos. Está ligado a isso? Como que nós vamos ajudar a obra de Deus que nós não vemos, se a obra do Senhor que está no nosso lado, que é a imagem e semelhança de Deus, nosso próximo, nós não ajudamos? Aleluia. Pensamos nesse sentido, meus caros. Olha como a religião é terrível, ela nos cega. Como a falta de instrução da palavra de Deus, e por isso é necessário lermos a palavra do Senhor, é necessário examinarmos, como o próprio Jesus disse, para que ninguém nos engane. Porque o que tem aí é falsificador do Evangelho. É Evangelho anátema, maldito, que não dá frutos. Quando dá é fruto podre. Porque muitos em vão estão adorando ao Senhor, pelo fato de irem atrás desses tais que criam dogmáticas, que criam dogmas, que criam tradições que invalidam o mandamento de Deus. Um exemplo que nos dias odiernos nós podemos perceber com relação à invalidez do mandamento de Deus. Deus instituiu desde o início o casamento, o matrimônio, dizendo para Adão: é bom que o homem não esteja só. Fez da costela de Adão Eva e disse: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se ajuntará com uma mulher, e ambos serão a mesma carne, osso dos ossos, né? Ou ossos do osso, enfim. Serão uma só carne, um só corpo. Muito bem. E aí o que nós vemos? Censuras de casamento. E o apóstolo Paulo exorta isso.
viverão nos últimos dias espíritos enganadores, dizendo isso, aquilo, proibindo casamento. 1 Timóteo 4, 5. E o que a Igreja Católica faz? Impedindo dos padres casar, dos curas, obrigando-os a praticar o celibato. Isso é de Deus ou é tradição dos homens? Se Deus instituiu o matrimônio, o apóstolo Paulo diz: manda não o Senhor, mas eu, para dedicar a obra de Deus, que é bom que o homem não case. Agora, ele não está obrigando a casar, a não casar, perdão. Assim, a igreja não deveria proibir o casamento. Poderia aceitar ambos os casos, tanto aqueles que quisessem. Agora, proibir aqueles que estão casados de ser padre, ou de ser papa, o que for, é uma tradição. Isso invalida o mandamento de Deus, que é o amor ao próximo, inclusive, obviamente, o casamento, a família. Porque imagina só, se todos fossem seguir o conselho do apóstolo Paulo, hoje em dia ninguém estaria aí. Eu não estaria aí, você não estaria aí, porque ninguém ia casar. E sem casamento, sem coito, o casamento está ligado mais com coito para a formação de família, ter filhos, fazer uma prole. Não teria geração, descendência, não teria nada. Então, muito cuidado com as más interpretações da palavra do Senhor. Em vão eles adoram, honram o Senhor apenas de lábios, porque a tradição é honrar o Senhor de lábios. Agora, a lei do Senhor cumprida é honrar o Senhor de corpo, alma e espírito, e em espírito e em verdade. Quantos preceitos dos homens nós vemos nos dias odiernos? A questão dos usos e costumes, a questão de práticas litúrgicas que não eram feitas na igreja primitiva, a questão dos próprios dogmas criados aí pela igreja predominante católica, até mesmo nas protestantes, que invalidam ou que dificultam até mesmo, porque não tem que seguir a norma. Num quadro examinário que eu fiz, eu contava acerca do mal da religião e contava uma experiência própria que vem a calhar com esse versículo ou com isso que nós estamos falando. Pois eu me converti fora do sistema, fui ao sistema, fui ao sistema religioso, a instituição religiosa. Chegando lá, eu já procurava me consagrar, santificar, e a palavra de Deus e tal. E acabei recebendo o dom de falar em línguas. Só que, de acordo com a estrutura dogmática da referida denominação evangélica, ou dita cristã, eu não poderia ser membro, porque não tinha 18 anos, pois para ser membro tinha que ser batizado nas águas. Eu não poderia fazer praticamente nada, nem ser pregador e outras coisas mais. E eu recebo o dom de falar em línguas, num culto que era especial para isso, de Pentecostes. Então, o pastor, na realidade não era pastor, um dirigente, porque não tinha sido nomeado a esse cargo, até porque a hierarquia da igreja exigia outros pré-requisitos para ser de fato pastor, tem que passar alguns níveis. Então o dirigente me chama na frente para confirmar o dom. Olha só, por quê? Um rapaz aí com 16, 17 anos, nem foi batizado nas águas, nem prega a palavra,
vem poucas vezes na igreja. Como que pode ter recebido o dom? Isso é impossível. Tendo pessoas aqui que são membros há anos e anos, até obreiros que não têm. Isso é mentira, ele está inventando, ele está com algum surto psicótico, ou ele está copiando línguas. Olha a vergonha que eu passei. Por conta da tradição. Que a tradição era seguir aqui, 18 anos, batismo, aí do batismo, então tem que receber o Espírito Santo, ou o dom de falar línguas, depois pregar. E quando foge a essa regra, não é de Deus, porque o que vale é o costume dos irmãos, o costume da igreja ali, do sistema religioso. Isso é invalidar o mandamento de Deus. Isso é invalidar aquilo que Deus disse no Velho Testamento: operando Deus, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? Falar também no Novo Testamento que o querer efetuar é de Deus. Ele faz o que quiser. Do nada, Ele faz uma criança falar em línguas, faz ela pregar, usa como usou aquela mula para falar com o profeta Balaão para ele não fazer aquela loucura. Enfim, Deus faz o que Ele bem entende. Mas o homem não, procura sempre invalidar, contestar, dizer que não, precisa de uma comprovação científica, precisa de uma confirmação de uma outra maneira ou de sorte. É brincadeira, meus caros. É claro que algumas decisões são necessárias para fazer o filtro, para fazer a peneira, porque existem pessoas de má fé. Mas isso não pode invalidar de maneira alguma as tradições, aliás, o mandamento do Senhor. Que naquele dia Ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Toda a carne arrependida, obviamente. É um dos muitos exemplos aí que já citei. Ou uns dos muitos. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, o que contamina o homem, simbolicamente, metaforicamente, não é o não lavar as mãos, mas sim a corrupção, mas sim a má fé, mas sim o desejo maligno, maquiavélico de fazer o mal para o próximo, de enganar o próximo, de passar a perna, de ser um estelionatário, de ser um charlatão, querer enganar o povo. Isso é que contamina o homem, isso que faz mal ao homem. Agora, o lavar as mãos, isso é secundário. Tanto faz, como lavar, isso não tira eles dos céus, porque tem aquela questão que eu falei no início da representação dos religiosos. As mãos, também simbolicamente, era uma pessoa que lavava as mãos. Entende o que eu estou falando? E se nós formos nessa lógica, aquilo que fala lá em Apocalipse, que está limpo se limpe mais, que está sujo se suje mais, então os discípulos teriam ido para o inferno, né? Porque eles estavam imundos, porque não lavaram a mão, então eles tinham que se imundar, entre aspas, ainda mais, né? Cometer imundície, mas não era isso. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, ficaram assim, pasmos? Como é que pode? Esse Jesus aí é sábio por demais, revelou a nossa hipocrisia, agora nós não temos nem como sair disso. E Jesus disse, respondendo: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Estava se referindo da doutrina, da dogmática, do valor à etiqueta e não ao mandamento. Isso não é mandamento de Deus. Então Ele não plantou isso, Ele não mandou isto. Arranca, isso é secundário. O que é primordial eram os 10 mandamentos. Bem como aqui está se referindo exatamente
As almas também. Porque toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se Ele não falou, se Ele não quis salvar, aliás, se Ele não plantou algo na pessoa, vai ser arrancado. Algo, sementes da palavra, entenda, nesse sentido, vai ser arrancado. Para que germine a semente de fato quando ele plantar. Porque o maligno não pode plantar algo. Então é nesse sentido, toda semente que meu Pai Celestial, que Deus não plantou, será arrancada. Tudo que é do maligno, tudo que é da lei, tudo que é do moralismo, tudo que não procede da essência de Deus ou não tem a ver com os seus princípios, vai ser arrancado. E essa tradição era uma das coisas. Bem como muitos que seguiam a tradição. Porque, mesmo não sendo religiosos, eles acreditavam que aquilo ali era certo. Então era necessário falar. Jesus arrancou essa erva daninha, essa planta que não foi plantada por Deus, que foi criada pelos homens. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Era necessário a luz do entendimento, era necessário Jesus, que é a luz da vida, para iluminar a todos. Porque senão realmente os que continuassem seguindo os anciãos, os religiosos, iam perecer. Era necessário falar a verdade. Porque cegos espiritualmente, os religiosos da época eram. Só por, e principalmente não só por, negar Jesus, não reconhecer Ele como Filho de Deus. Jesus veio dar vista para os cegos, aí está o confirmamento. Veio dar vista para esses religiosos e eles não aceitaram. Quando Deus fala a verdade, usa os seus servos, seus profetas, e muitos não aceitam. Agora muitos estão criticando o que o cabo Daciolo andou falando nos Gideões, mas o que ele falou é a mais pura verdade. Se foi uma jogada de política, porque ele está para ser candidato a presidente, pré-candidato, é uma outra coisa. Mas o fato que ele falou, fato que ele falou, é correto. É claro que quando ele menciona para dar oferta para os necessitados, ali ele fugiu um pouquinho, porque tem que ser um pouco racional, fazer com ordem e com decência, Como é que vai dar oferta para todo mundo no ginásio, tendo pessoas que têm condições e não precisam da oferta? Tem que fazer uma triagem, tem que ser mais sábio nesse sentido. Mas o que ele pregou era a verdade que fazia a igreja primitiva. Ninguém era diferente de ninguém, todos tinham a mesma coisa e ninguém ficava necessitado. Isso era comunismo. Não era comunismo, não era socialismo, não era nada disso, era o evangelho. O evangelho é assim. Agora o que anda por aí não é evangelho, não é boa nova, não é boa notícia, não é amor, não é Jesus, não é equilíbrio, não é desapego. É desequilíbrio e apego. Esse é o evangelho dos homens e não de Cristo. E eles fizeram a mesma coisa que os filhos estavam fazendo aqui para os seus pais, para não ajudar seus pais. Usaram um pretexto, usaram uma desculpa, que foi essa que eu já mencionei, que uma delas, não teria como ajudar, porque senão teria pessoas que iam se aproveitar da ocasião, e não precisavam de oferta. Mas existiam ainda outras possibilidades, até foi falada pelos líderes dos Gideões, como que ele estava fazendo politicagem, como que ele queria destruir os Gideões, se aparecer nos Gideões,
como ele não ofertava naquela obra, e por isso ele não poderia falar, ou não conhecia a obra, que ele foi desrespeitoso, indelicado, e por aí vai. Isso é lastimável, porque quem fala a verdade está sujeito a perder a cabeça que nem João Batista, simbolicamente. Ser mal falado, ser mal visto, não ter mais convites para pregar, e por aí vai. Mas foi necessário aqui, no caso, Jesus falar, e é necessário nós falar, ter alguém que fale a verdade, que procure ter compromisso com o dono da verdade, que é Cristo. Porque senão a cegueira vai continuar. Porque senão coisa terrível vai continuar. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Veja que existem, Jesus revela aqui, discípulos, seguidores de Cristo que estão em Cristo, mas não entendem o Evangelho. Não entendem, ou porque não procuram, ou porque têm dificuldade por conta da sua pouca escolaridade, ou porque foram ensinados errados, acostumados errados, não é? Ou pior ainda, entendem e passam de uma maneira equivocada, deturpam o Evangelho, a palavra, para se enriquecerem. Ai dos tais. Então o esclarecimento vem. Jesus tem o maior prazer de ensinar a todos. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Já chega ao Senhor, que o Senhor vai lhe revelar a verdade. Pedi sabedoria, que Ele lhe dará gratuitamente. Se esforça em bom ânimo, que o Senhor será contigo. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração saem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Está claro aí esse versículo? Então, você pensar, então, você não lavar as mãos, então, você ingerir algo, então você comer algo, não faz mal. Aquelas proibições de comida do passado não contamina. O beber moderado não contamina. Não podemos ser glutões e nem beberrões. O excesso é o problema. Isso são obras da carne. O pensar, cogitar, mesmo equivocadamente, mas não externado, não feito nada com relação a esse pensamento, não contamina o homem. O fazer planos não contamina o homem. Tudo que entra não contamina o homem, meus caros. Agora o que sai contamina. E aí muitos vão para o extremismo. Eu quero dizer que tudo que eu falo está saindo, faz mal. Não é isso. Bem como tudo que entra, então posso tomar gasolina. Recentemente eu vi um maluco cumprindo alguns desafios desse aí dos youtubers, para tomar gasolina, para ter mais views no seu canal, e passou mal, mas tomou, cumpriu o desafio. Isso contamina? Isso contamina, né? Faz mal ao nosso organismo, inclusive. Não é nesse sentido que Jesus está falando, é simbólico. Existem coisas que nos contaminam. Então, Jesus disse que tudo que entra não contamina, então eu vou tomar veneno, porque
porque não vai me contaminar, não vai me fazer mal, eu não vou morrer. Aí é estultice, é tolice. Jesus não está falando acerca disso. Jesus está falando acerca do pensar, acerca também do comer, aquelas comidas proibitivas lá do Velho Testamento. Jesus está falando do lavar, principalmente aqui o contexto é do lavar as mãos e não lavar. Isso não contamina. O que contamina é enganar. Aqui está saindo, está produzindo. O pensar mal, o executar o pensamento mal, né, fazendo mal ao próximo, o cometer adultério de fato, consumar o ato, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmia, é isso que contamina o homem. Existem coisas que nós falamos que edificam, falar a palavra, pregar o evangelho. É nesse sentido, né? Se nós formos interpretar o pé da letra, Jesus disse, por isso que os discípulos ficaram confusos. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai pela boca, contamina o homem. Se ficar só nesse versículo 11 aí, do capítulo 15, então nós vamos pensar, meu Deus do céu, o que está saindo, o que eu estou falando, ai. Vamos ficar louco. Tá tudo entrando, então posso, né? Tenho a permissão para comer tudo, para tomar tudo, para possuir tudo. Não é isso. O contexto é do lavar as mãos, da hipocrisia dos religiosos. Então, meus caros, lemos a palavra de Deus para fugir da hipocrisia dos religiosos, para não sermos enganados, muito pelo contrário, sermos de fato abençoados por Deus. Que Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração. Até a próxima pregação.